Quem está falando com vocês é a PCNP de Matemática Quênia. Hoje nós vamos dar início a mais uma TPC pela Diretoria de Ensino da região de Birigui. Hoje nós teremos um olhar sobre a plataforma CAED e buscando análise dos resultados. A gente tem como objetivo, contribuir com a formação continuada dos professores da área de matemática das escolas da Diretoria de Ensino de Birigui, refletir sobre resultados da avaliação da aprendizagem em processo do primeiro bimestre na disciplina de matemática, colaborar com estratégias de estudos das APs para possibilitar a análise da segunda AP, que está prevista a aplicação, que já se iniciou no dia 21 de junho e se encerra no dia 9 de julho. Vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o nosso percurso formativo, que ele se inicia com uma sensibilização. Depois eu vou fazer com vocês um levantamento dos conhecimentos prévios, uma problematização. Nós vamos fazer um tour pela plataforma CAED, aprender a acessar a plataforma CAED e dar uma navegada sobre as abas, sobre o que tem na plataforma CAED. E nós vamos fazer uma análise dos resultados das APs de matemática e uma atividade mão na massa. Então, eu vou iniciar com vocês a sensibilização, fazendo a leitura de uma charge, de uma tirinha aqui, que fala sobre qual foi a sua nota. Eu tirei um A. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei C. Por que razão você prefere tirar um C a tirar um A? A minha vida fica mais fácil se eu mantiver as expectativas, se eu mantiver a expectativa das pessoas em um nível baixo. Segundo Lucchesi, o ato de avaliar trabalha com a qualidade atribuída por sobre um desempenho que se manifesta com características quantitativas, ou seja, sobre um determinado montante de aprendizagem atribui-se uma qualidade. Então, dando sequência, à nossa formação de hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre o levantamento dos conhecimentos prévios, como avaliar para buscar melhores caminhos de aprendizagem, quais estratégias de avaliação podem ser empregadas para essa finalidade. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa problematização. Foram realizadas, ou foi realizada, análise dos dados das APs da disciplina na área de matemática em que você, professor, ministra aula? Você teve um tempinho, professor, de entrar na plataforma CAED e analisar os resultados da sua turma? De repente, observar o desempenho individual do seu aluno, identificar quais foram as habilidades que tiveram menor número de acertos em porcentagem, identificar qual a fragilidade da sua turma. Estão sendo propostas as intervenções para as habilidades com baixo índice de acerto? Você fez análise, está pensando qual a intervenção, de que maneira que você vai retomar essas habilidades, tratar uma proposta de uma intervenção, de uma recuperação para essas habilidades? Bom, então dando sequência, nós vamos para a sistematização. Quando eu falo um pouquinho para vocês sobre a avaliação da aprendizagem em processo, ela acontece bimestralmente e ela tem o objetivo de identificar o desempenho dos alunos por meio das habilidades trabalhadas do currículo paulista e currículo oficial do Estado de São Paulo. Ela tem o foco nas habilidades essenciais do currículo em ação. E a partir desses resultados, a educação produz orientações direcionando os professores à aplicação de atividades em sala de aula que auxiliem no aprendizado dos estudantes com dificuldades. Lembrando que essas provas elas ficam disponíveis no COPED, lá na intranet, na aba do COPED Biblioteca, e que em matemática as provas possuem 26 questões de múltipla escolha. E eu consigo, dentro da plataforma CAED, monitorar os resultados e até monitorar a realização pelos meus alunos. Ao longo do nosso percurso formativo de hoje, vocês farão uma navegação rápida com a gente sobre a plataforma CAED para identificar como que eu monitoro esses resultados e como que eu monitoro também a realização, se o meu aluno já iniciou, se ele não iniciou as avaliações lá dentro da plataforma. E só retomando com vocês que a segunda AP ela já está acontecendo, ela se iniciou no dia 21 de junho e vai até o dia 9 de julho. Eu tenho duas maneiras para que eu faça o acesso da plataforma CAED.
eu posso copiar esse link lá em cima que está para vocês aparecendo no PPT aí e jogar no meu navegador, né? Ou digitar CAED lá na pesquisa Google, que ele vai me direcionar para o meu login, que vai aparecer dessa maneira, onde eu vou ter que inserir os meus dados, né? E clicando em Login Sede. Ou ainda, eu posso fazer o acesso, que acho que é a forma mais rápida ou que vocês estão mais acostumados, né? Pela plataforma da sede, sede.educacau.sp.gov.br. Aqui vocês vão ter que digitar o nome do usuário de vocês, a senha de vocês e acessar. Quando vocês acessarem, vocês vão na aba Pedagógico e vão selecionar a plataforma CAED. Vai aparecer para vocês selecionarem o perfil de vocês, perfil de professor, e vocês vão poder fazer a seleção da escola. Se você tem aula em mais de uma escola, você pode selecionar os resultados por escola. Lembrando que essa é a carinha da plataforma, né? Onde tem as atividades e avaliação formativa de São Paulo. Aqui aparece para vocês algumas abas, orientações pedagógicas, currículo e habilidades, guia das avaliações e sequências digitais, resultados, né? Lá dentro do currículo e habilidades, né? Se eu selecionar aqui, vou voltar com vocês, se eu selecionar lá a aba currículo e habilidades, ele vai aparecer para mim como que está organizada as habilidades. Lembrando que nas sequências digitais, as habilidades avaliadas estão organizadas em 2 grupos. Habilidades relacionadas a um marco de desenvolvimentos anteriores à etapa de escolarização e as habilidades relacionadas aos marcos de aprendizagem em qual ano e série o aluno está. Lembrando que ele está disponível para a língua portuguesa e para a matemática, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Na aba das habilidades aparecem quais habilidades essenciais estão contidas nas avaliações externas de cada ano ou série. Também disponível para a língua portuguesa e matemática. Se eu selecionar o ano e uma série e qual a avaliação que eu gostaria de analisar, se eu estou falando de AP, né, eu vou selecionar ou a AP de 2021, que é essa que a gente está fazendo um estudo hoje sobre os resultados, mas eu também tenho a AP do ano anterior, né, de 2020, do 3º bimestre. Aparecerá todas as habilidades essenciais que constam na avaliação escolhida com sua identificação e descritor. Como eu falei para vocês, eu vou selecionar o 9º ano, aqui estou dando exemplo para vocês. Vou selecionar qual a avaliação que eu quero, né? E aí vai apresentar para mim quais são os meus marcos de desenvolvimento, né? Que é de que as habilidades envolvidas na formação do leitor apresentam uma progressão ao longo do processo de escolarização. Então, quando vocês acessarem os marcos de desenvolvimento, né? Depois vocês podem acessar como estão organizadas e como são os marcos de desenvolvimento. Ele vai trazer para vocês, em cada ano ou série, né? Em qual parte, em qual habilidade, como deve estar o aluno para aquela ano ou série, né? Ele vai trazer uma previsão, né, de como que o aluno deveria estar em anos anteriores naquele ano ou série que eu selecionar. Bom, dentro das minhas abas orientações pedagógicas, né, ela é uma outra aba muito importante para você, professor, que nela você vai ter um detalhamento do ano ou série e temas a serem trabalhados em cada marco de desenvolvimento. E após selecionar as orientações pedagógicas, você irá escolher qual marco de desenvolvimento você gostaria de analisar. Se você vai analisar para o ensino fundamental, né, no caso de matemática, aí você vai selecionar se você quer para os anos finais do ensino fundamental ou para o ensino médio. Quando a gente olhar para as avaliações e sequências digitais, que é uma outra aba da plataforma, nessa aba eu vou encontrar a habilidade de cada questão e a porcentagem dos estudantes que acertaram e a resolução explicativa dessas questões. Após eu selecionar nessa aba, eu preciso fazer a seleção, né, do meu ano ou série, se eu quero, no caso, anos finais do ensino fundamental ou se eu quero ensino médio. No caso, selecionei ali anos finais do ensino fundamental. Estou selecionando aqui o 6º ano.
Então, né, nesse bloco, né, vai estar dividido por blocos, eu vou encontrar as habilidades para essa avaliação, considerando os marcos de desenvolvimento. Quando eu pego no bloco 1, né, se vocês observarem aí, na atividade 1, eu tive 57% de acertos, né, ela apresenta o percentual que os alunos acertaram, e ela traz uma atividade específica dessa habilidade e uma resolução comentada para uma melhor análise. Então, eu tenho a resolução comentada, lembrando que ao clicar nesse olhinho que aparece aí, né, vai aparecer para mim a questão para eu fazer uma análise. Só que, por enquanto, a gente só tem disponível as questões da AP do ano anterior, de 2020, lá do terceiro bimestre. A gente acredita que logo eles vão estar disponibilizando para a gente para fazer esse estudo em relação à AP de 2021. Bom, eu também consigo fazer o monitoramento. Eu posso acompanhar quantos alunos já fizeram a avaliação e as sequências que estão propostas. Eu vou selecionar aqui qual é a avaliação, né? Qual sequência que eu quero. Eu consigo... E aí, depois que eu selecionei, né? Eu consigo analisar. Se eu pegar ali na primeira sequência digital, né? Eu vou escolher a avaliação que eu gostaria de monitorar e eu consigo ter um panorama de quais alunos que já iniciaram essa avaliação ou a sequência digital. E apresenta para mim também os alunos que finalizaram a avaliação. Se vocês olharem ali, ó, observar se os alunos que iniciaram conseguiram finalizar a atividade. Porque muitas vezes os alunos eles iniciam, mas eles não finalizam. Então, você, professor, nessa aba do monitoramento, vocês têm acesso a analisar se o seu aluno se ele iniciou e se ele finalizou a sequência ou a avaliação da aprendizagem em processo, tá? Lembrando que eu consigo ter uma visão detalhada da participação pelo meu município, pela minha escola, turma e estudante. No caso, eu estou analisando ali o meu ano, sexto ano, a minha disciplina de matemática. Vai aparecer para vocês aqui, professora, a turma que você seleciona a quantidade de alunos previstos para realizar a avaliação, a taxa de alunos que iniciaram e a taxa de alunos que finalizaram. Então, eu tenho aqui a turma A, previstos 24, taxa de início e taxa de conclusão. Eu tenho o nome do estudante e a situação do processo em que se encontra a realização da prova. Se ele está em progresso ou se ele já finalizou a avaliação. Então, eu consigo monitorar a minha turma e individualmente o meu aluno, se ele iniciou, se ele está em progresso, se ele está realizando, se ele já finalizou a sua avaliação, tá? Seja ela a sua sequência digital ou a sua AP. Bom, quando eu selecionar desenvolvimento profissional, dentro dessa aba do desenvolvimento profissional, o professor ele tem acesso a alguns cursos que ajudam na compreensão. Nesse desenvolvimento profissional, está tendo um curso sobre avaliação, de como a AP ela avalia as habilidades, de que forma que são feitas essas avaliações, né? Ele faz um panorama, uma visita, um tour sobre avaliação. E quando eu clico lá em consulta das avaliações e sequências digitais, na intranet vocês também encontram as avaliações em PDF. Lembrando que eu tenho que ir lá na intranet em coordenadoria, selecionar COPED, biblioteca. E lá na biblioteca eu vou selecionar a AP do primeiro bimestre. Lembrando que já está disponível também para você, professor, a AP do segundo bimestre. Porém, professor, você pode utilizar a AP para fazer uma consulta, né? Para analisar quais as questões que estão sendo avaliadas. Lembrando que, para contabilizar os resultados e ter essa análise do panorama da minha turma e do meu aluno, somente se você realizar a AP de forma digital, se o seu aluno, se o seu estudante realizar a prova pela plataforma CAED, tá? Essa consulta, a AP, é apenas para você, professor, ter uma visão de quais são as questões ou que tipo de questões estão sendo cobradas
na app, tá? Como eu já falei para vocês, aí na biblioteca do intranet, vocês já conseguem consultar a app do segundo bimestre. Bom, quando eu falo em avaliação e monitoramento, eu tenho que focar hoje nos meus resultados. Então, eu vou na aba resultados, porque, ok, eu teve o início da prova, o meu aluno finalizou a prova e agora eu tenho o meu resultado. Então, é a partir desses resultados que eu vou traçar o meu plano de intervenção, uma recuperação, uma retomada, identificar na minha turma, dentro da minha turma, quais são os meus alunos que estão com certas fragilidades em algumas habilidades. O que eu preciso com esses resultados? Aí eu vou traçar o meu norte, o meu trabalho de uma intervenção. Quando eu falo lá na aba resultados, eu vou selecionar a minha avaliação, que está hoje, o resultado atual é a minha AP. Eu também tenho as minhas sequências digitais, mas hoje nós estamos fazendo uma análise em relação à AP. Vou clicar em resultados atuais. E aqui eu vou selecionar, né, o ano, a disciplina, o ano, a série e a disciplina em qual eu leciono. Então, eu vou selecionar lá a AP do primeiro bimestre. Estou selecionando o 9º ano e a disciplina de matemática. Vai aparecer para mim a taxa de participação e entre outros resultados que eu vou conseguir explorar na plataforma CAED. Bom, pessoal, então agora eu vou entrar aqui com vocês, tá? Ao vivo, ao mesmo tempo, pelo navegador, para fazer o passo a passo do que a PCN Pequena já explicou para vocês de como acessar a plataforma, tá? Então, aqui eu entrei na Secretaria Digital, vou na parte aqui do lado pedagógico, plataforma CAED. Automaticamente eu já vou ser redirecionada para a página principal da plataforma. Aqui no caso já foi direto, tá? No meu perfil, mas caso o seu perfil não entre direto, você só seleciona o perfil de professor, acessar e vai ser redirecionado para essa página principal. Nessa página principal vão ter todas as abas que a Kenny já conversou com vocês, mas aqui no caso nós vamos focar então na aba resultados. Cliquei. Vou ser redirecionado então em avaliações e sequências digitais. Hoje nós vamos focar em avaliações e vou selecionar resultados atuais. E vai automaticamente já aparecer essa página dos resultados, onde eu vou selecionar então qual avaliação eu quero analisar, que no nosso caso é a AP do primeiro bimestre, qual ano sério eu gostaria, que eu vou selecionar então 9º ano, qual a disciplina, que no nosso caso eu vou selecionar matemática, e aí já vai aparecer, então, a taxa de participação, no meu caso, de um modo geral, da diretoria de ensino. No de vocês vai aparecer a média da escola a qual vocês têm aula, ou que é a sua sede, caso tenha aula em mais de uma escola. Então, vai aparecer a taxa de participação, a quantidade de itens que cada estudante respondeu, percentual médio de acertos para a nossa avaliação, os alunos que estão no desempenho muito baixo, médio ou alto, e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o passo a passo que nós fizemos agora momentâneo, né, ao vivo com vocês, de todo o que a Kênia já explicou para acessar a plataforma CAED, tudo bem? Bom, professores, então nós já vimos com a PCN Pequena como acessar a plataforma CAED, todas as abas e guias que nós temos para orientar o nosso trabalho, e agora a gente vai focar um pouco mais na aba resultados, para que então a gente faça a análise, tá, dos resultados da nossa AP do primeiro bimestre, tá? Lembrando que só saiu o resultado da AP do primeiro bimestre, porque a do segundo bimestre ainda está aberta até amanhã, dia 9/7, tá? Então, lembrando, como é primeiro bimestre, seria o material, né, de apoio que nós temos, Aprender Sempre ou Currículo em Ação, volume 1 do primeiro bimestre. Foi ali por volta, né, dos meses de fevereiro a abril, tudo bem? Mas nós precisamos, sim, analisar esses resultados para que a gente tenha uma visão geral de qual habilidades os meus alunos ainda estão em defasagem, que eu preciso ao longo do ano estar retomando para que eles consigam progredir com o seu ensino-aprendizagem, tudo bem?
Como não dá para a gente analisar os resultados de todos os anos séries, senão ficaria muito extenso, nós focamos no ensino fundamental 9º ano e no ensino médio a 3ª série, tá? Então, nós vamos iniciar analisando um pouco dos resultados do 9º ano. Então, aqui eu abri a aba, então, resultados. Na minha visão como PCNP, eu tenho a visão de um modo geral das 23 escolas da nossa diretoria de ensino, tá? Então, essa taxa de participação e percentual de acertos é uma visão geral de todas as escolas. Você, professor, ao analisar a sua escola, a sua turma, vai ter uma visão mais restrita da tua realidade, tá? Então, aí você vai ver direitinho a taxa de participação e os percentuais de acertos da sua escola, das suas turmas, uma realidade muito mais próxima ao seu dia a dia, tudo bem? Então, analisando de uma forma geral os resultados da nossa diretoria de ensino do 9º ano do ensino fundamental. Então, nós temos aqui, primeira análise, vai aparecer a taxa de participação dos nossos alunos, que ficou em 63%. Se eu considerar a rede do nosso estado de São Paulo, a média de participação foi de 42%. Então, a nossa participação está acima da rede, pensando em quantitativamente, a nossa busca ativa, a quantidade de alunos que realmente fizeram a AP, tá? Ainda não estamos perto de um índice ideal, né? Quanto mais próximo do 100% melhor, porém ficamos acima da rede. O nosso ponto de atenção é o percentual médio de acertos da AP, que o 9º ano ficou em torno de 52% de acerto. Né? Então, o aluno, em média, acertou 52% da prova, porém a média da nossa rede foi 53%. Então, qualitativamente, nós ficamos abaixo da média da rede, né? Porque os nossos alunos aqui da DE acertaram menos questões do que a média do estado, tá? Aparece também a quantidade de itens respondidos. Então, na nossa DE, eles responderam 25 de 26 questões. Então, uma questão aí, em média, ficou para trás. Então, é bom também fazer a conscientização da importância de se responder todas as questões da avaliação. E aparece também a categoria dos nossos alunos, né? Então, a gente já falou muito sobre níveis de proficiência, que aparece bastante no nosso índice do SARESP, né? Abaixo do básico, adequado e avançado. Aqui na plataforma CAED, eles mais ou menos dividiram nos mesmos níveis, mas com outros nomes, tá? Então, nós vamos ter os alunos muito baixo, médio e alto. Tá? Nós temos que voltar as nossas atenções para os alunos que estão no nível muito baixo e baixo. Os alunos que estão no nível muito baixo, eles requerem muita atenção, porque são alunos que erraram todas as habilidades de anos séries anteriores. Então, vocês vão ver que na provinha, na AP do 9º ano, não tem só a habilidade específica do 9º ano, até porque nós estamos trabalhando com habilidades essenciais nesse ciclo 2020-2021, desde que começou a pandemia. Então, vão ter habilidades de 8º, de 7º, de 6º ano. Então, essa porcentagem, que se nós formos ver, tem 19% dos nossos alunos da diretoria de ensino, muito baixo. Esses 19% não erraram todos os itens que tinham habilidades de anos séries anteriores, que seriam, então, 6º, 7º, 8º ano. E os 30% que estão no nível baixo erraram metade das questões que tinham habilidades dos anos anteriores. Tá? Eles também dividiram nesses níveis pensando na porcentagem de acerto. Então, o aluno que acertou de 0 até 25% da prova estão no nível muito baixo. Então, se eu tenho 26 questões, 25% daria 6. Então, o aluno acertou 6 questões ou menos. O aluno que está no nível baixo acertou de 26 a 51%. O aluno que está no nível 26 a 50%. O aluno que está no nível médio acertou de 51% a 75%. E o aluno que está no nível alto acertou 75% ou mais da avaliação, tá? Então, eu preciso ter atenção que esses alunos aqui muito baixo ou baixo não dominaram nem as habilidades dos anos séries anteriores, tá? Então, é um ponto de atenção aí que nós precisamos retomar essas habilidades. Logo em seguida, baixando um pouco mais a nossa página, nós encontramos todas as habilidades que foram trabalhadas no 9º ano, tá? No nosso caso do 9º ano, foi trabalhada 24 habilidades. Então, aqui tem a habilidade 1, que é correspondente do nosso currículo, a EF, que é ensino fundamental, 06, então é uma habilidade do 6º ano, mas 08, que é do bloco 08, que é reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias.
Quantos por cento dos meus alunos que fizeram a prova do nono ano acertaram? 60%. Então, aqui dá para mim olhar todas as 24 habilidades para conferir qual habilidade que a minha turma foi pior ou que acertou menos de 50%, porque aí já é um ponto de atenção para a gente, tá? Então, sempre lembrando que atenção e muita atenção são os nossos focos, porque os alunos não desenvolveram ainda nem o domínio das habilidades de anos séries anteriores. Tudo bem? Mais um detalhe também é quando aparece nas nossas habilidades esse risquinho, tá? Não quer dizer que a tua turma zerou, é que esse risquinho quer dizer que as habilidades não estavam presentes na APA que seu aluno fez. Então, no total, foram avaliadas 24 habilidades, mas nem todas caíram na APA da sua escola, tá? Então, se aparecer esse risquinho, não é que o seu aluno errou ou que a sua escola acertou 0%. Se fosse 0%, apareceria o 0. Esse risquinho é porque essa habilidade não estava presente na prova que o seu aluno fez, tudo bem? Então, agora analisando um pouco mais do que eu falei das habilidades de anos anteriores. Por exemplo, né, voltando ainda para a nossa prova do nono ano. A habilidade 13 e a habilidade 14 é 0,7, é do sétimo ano. A habilidade 15 e a habilidade 16 é 0,8, é do oitavo ano. Então, são todas as habilidades de anos anteriores. Então, aqui está presente os alunos que requerem atenção e muita atenção. Como que eu vou diferenciar um do outro? Os que requerem muita atenção, que foi aqueles 19%, são alunos que erraram todas as habilidades de anos anteriores. Então, eles erraram todas essas. Então, eu preciso fazer uma retomada das que eu considero principal para ele progredir ainda com o seu ensino-aprendizagem do segundo semestre. Já os alunos que requerem atenção, que era a nossa porcentagem de 30%, eles só vão se encontrar naquelas que tiveram menos de 50% de acerto, porque eles erraram a metade. Então, aqui mais um exemplo, ó. Habilidade 14, sétimo ano, habilidade 15, oitavo ano. Menos de 50%, então são os alunos que requerem atenção, porque erraram metade das habilidades dos anos anteriores. Mais de 50% de acerto entre aqueles 19% que erraram todas as habilidades de anos anteriores, tá? Essas outras já é 0,9 do nono ano, então é específico da série, não entra nessa parte de muita atenção. Aqui nós fizemos um gráfico do nono ano que fala das 23 escolas da nossa diretoria de ensino, tá? O índice de acerto, lembrando que a média da DE foi 52%, tá? Então nós vimos que das 23 escolas, 16 ficaram acima dos 50%, mas nós temos ainda 7 escolas que estão abaixo dos 50% de acerto. Então, eu preciso fazer uma análise da minha escola, se ela é uma dessas escolas que está acima ou abaixo dos 50%. Foco principal nessas duas escolas, que não iremos citar o nome, tá? Você, ao fazer a análise, vai perceber se é a sua escola ou não. É que ficou abaixo dos 40% de acerto. Então, assim, ficar muito próximo de 50% já é um ponto de atenção. Ficar abaixo é um ponto redobrado. Então, eu preciso perceber em qual situação a minha escola se encontra, tá bom? Aqui nós temos também um gráfico do nono ano específico das 24 habilidades que foram trabalhadas no nono ano, tá? Então, essas habilidades que estão com estrelinha, que posteriormente nós vamos estar disponibilizando esse PPT para vocês fazerem uma análise mais aprofundada, são as habilidades que tiveram o maior número de acertos, né? Então, todas ali estão perto dos 70% de acerto. Já as habilidades, né? H9 teve 42%, H16, 41%, H11, 43%, H24, 33%. Então, são habilidades que nós precisamos voltar os nossos olhares, porque foram habilidades que ficaram abaixo dos 50% de acerto. Então, seriam, vamos dizer, as principais que nós precisamos trabalhar num planinho de intervenção para estar retomando com os nossos alunos, tá? Então, se eu focar, por exemplo, na H24, que é a EF09, então é própria do nono ano, que fala sobre identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais, que é o nosso teorema de Tales. Ela teve só 33% de acerto.
Então, é um ponto de atenção que eu vou ter que trabalhar com os meus alunos, fazer essa retomada para que eles prossigam com o ensino-aprendizado deles, tá? Das nossas 23 escolas, só uma ficou acima dos 50%. Todas as outras ficaram abaixo de 50% de acerto para essa habilidade específica. Então, nós já podemos considerar como uma habilidade que precisa, sim, ser retomada com os nossos alunos, tá? Nós pegamos, então, as provinhas na intranet. Na intranet, como a Kenny já falou, está disponibilizado um exemplo da prova da AP. Não necessariamente o seu aluno fez a prova exatamente daquele jeito. Eles podem ter invertido as posições das provas, das alternativas, mas, no geral, elas são bem semelhantes, tá? Então, só para a gente fazer essa análise, ela estava presente nas questões 3 e 9 da AP, essa habilidade. Agora, falando um pouquinho do desempenho dos nossos alunos, público-alvo da educação especial, nós também precisamos voltar os nossos olhares a eles, tá? Então, se a gente for analisar o 6º ano, no total de 56 alunos público-alvo da DE que nós temos, 42 não fizeram a prova. Então, nós precisamos incluir esses alunos, né? Porque no Saresp eles também estão presentes. Nós entendemos toda a dificuldade, né, de adaptação e flexibilização curricular, mas nós precisamos sim fazer esse movimento com os nossos alunos da educação especial, tá bom? E do 9º ano, nós temos 31 alunos que participaram, tá, que não fizeram, 31 alunos que não fizeram a AP, e dos outros que fizeram, nós temos 8 no índice muito baixo, 11 no baixo, 4 no médio e 3 no alto. Então, nós temos alunos, sim, que têm capacidade de fazer a AP e que precisam da nossa atenção também para que a gente perceba, né, onde ele se encontra para conseguir fazer as nossas flexibilizações de uma forma mais adequada. Então, continuando pensando nas nossas habilidades, que são o nosso ponto de atenção, que ficaram abaixo de 50% de acerto, nós vamos então aqui pensar um pouquinho associando onde elas apareceram no nosso material de apoio, seja no Aprender Sempre ou no Currículo em Ação, né, quando elas foram transmitidas pelo Centro de Mídias e como eu posso então fazer a intervenção com os meus alunos, tá? Então aqui nós temos a habilidade 16, que é do 8º ano série anterior, que ficou abaixo dos 50%. Ele apareceu lá no material Aprender Sempre, volume 1, tá? Na sequência de atividade 2, onde falava um pouquinho sobre a equação linear do 1º grau. Então, nós precisamos fazer essa associação com o material para que o aluno também entenda que ele viu essa habilidade este ano ou nos anos anteriores, tá? Outra habilidade que também ficou abaixo dos 50% foi a habilidade 21, que é a 0907, que é específica do 9º ano. Ela também apareceu no material Aprender Sempre, volume 1. Ela ficou abaixo dos 50% de acerto na análise que nós fizemos do 9º ano. E ela apareceu, então, na sequência digital 4, tá? Sequência de atividades 4, atividade 1 e 2. E focando na AP que está na intranet disponibilizada, essas habilidades 16 e 21 apareceram nas questões 5, 6, 8, 11 e 14. Caso você, professor, queira fazer uma análise mais aprofundada ou utilizar essas questões novamente para fazer a intervenção com os alunos de vocês, para ver de repente qual foi o ponto que eles tiveram dificuldade, vocês podem estar retomando essas questões e essas habilidades, tá? Elas também apareceram nas nossas aulas do Centro de Mídias, tá? A habilidade 16, que é do 8º ano, ela foi trabalhada mais no início do 1º bimestre, tá? No final de fevereiro, lá para o dia 22, 23 de fevereiro, que falava sobre a equação linear do 1º grau. E a habilidade 21, que é específica do 9º ano, ela foi trabalhada já mais para o final do 1º bimestre, que foi no início de abril, tá? Que fala sobre razão entre duas grandezas. Aqui nós temos exemplos de atividade de intervenção, que, como eu disse, depois nós vamos estar disponibilizando esse PPT para que vocês olhem esses planos de intervenção. Nós disponibilizamos então aqui um planinho que está no Nova Escola, onde fala um pouco dessa habilidade 21, que é específica do 9º ano, sobre grandezas, tá? E também tem um planinho sobre a equação 16, que fala
sobre a habilidade 16, que fala de equação linear do primeiro grau. Então, aqui tem vários aplicativos que vocês podem estar utilizando, ou aulas online mesmo já preparadas, como sugestões de como vocês podem estar retomando essas habilidades em defasagem. Nessa parte, nós vamos associar, então, a habilidade 24, que é o nosso grande ponto de atenção, que só 33% dos alunos acertaram, do nono ano, com outro material de apoio que nós temos, que é o currículo em ação. Tá? Então, ela aparece aqui no volume 1, na situação de aprendizagem 5 e 6 do currículo em ação, caso o professor queira usar alguma atividade para fazer uma retomada, tá bom? Nas avaliações da app que está disponível na intranet, ela apareceu nas questões 3 e 9, também para fazer uma análise de como elas apareceram na prova. Sugestões de atividade para intervenção. Nós temos um plano do Nova Escola também sobre o Teorema de Tales, caso vocês queiram, então, estudar um pouco mais os objetivos, os conceitos, tá? Então, tem aqui passo a passo da história, de como desenvolver a aula, né, de habilidades com as retas, né, todo um cronograma mesmo de como trabalhar essa parte do Teorema de Tales. Nós temos também uma aula no Estude, que é outra plataforma digital parceira. Então, nós temos algumas plataformas, se nós entrarmos no site do Centro de Mídias, elas são parceiras do Estado de São Paulo. Então, que os alunos podem estar acessando gratuitamente. E o Estude é uma delas, tá? Então, aqui também tem várias aulas, né, que nós trouxemos um exemplo sobre o Teorema de Tales, que é uma das habilidades em defasagem da nossa provinha do nono ano. Então, agora focando, né, rapidinho da terceira série do ensino médio, é todo um estudo parecido com o nono ano, tá? Então, nós vamos detalhar um pouco menos. Então, novamente, selecionando a terceira série, vai aparecer a taxa de participação, que ficou em 51%, a taxa média de acerto, que foi 52%, igual a do nono ano, porém a participação foi inferior, então é um ponto de atenção. A porcentagem de alunos que requerem atenção ou muita atenção. Então, aqui 21% dos alunos da terceira série requerem muita atenção porque erraram todas as habilidades de anos séries anteriores e 26% estão com índice baixo, então requerem atenção do professor porque erraram metade dessas habilidades de anos anteriores. Nós temos todas as habilidades que caíram na app. No caso da terceira série foram 19 habilidades. Tá? Lembrando que também vai ter todas as habilidades aqui descritas e embaixo o percentual de acerto de cada uma delas. Então, por exemplo, a habilidade 1, que é do currículo paulista, tá? Esse 11 significa a segunda série, 55% dos alunos acertaram. Então, eu vou buscar aí as habilidades em defasagem, onde menos de 50% tenham acertado, tudo bem? Então, novamente, vão ter várias habilidades de anos séries anteriores. Então, aqui nós vemos que a habilidade 5, 6, 7, 8 é do 7º ano. Então, elas estão dentro daqueles alunos que requerem muita atenção, porque erraram todas as habilidades de anos séries anteriores. Nós temos também o gráfico nosso da terceira série, das 21 escolas que tem o ensino médio, porque 2 nossas da diretoria não tem. O caso da terceira série é um pouco mais crítico, porque somente 10 escolas, os alunos acertaram mais de 50% da app de matemática, 11 escolas acertaram menos. Nós tivemos 2 escolas que ficaram abaixo dos 40% de acerto. Então, eu preciso analisar se eu estou lecionando nessas 2 escolas, porque o ponto de atenção é um pouco maior ainda. Pensando, então, nas 19 habilidades que apareceram na minha terceira série do ensino médio, né? Nós temos aqui habilidades que ficaram ali por volta dos 70% de acerto, que estão com a estrelinha, então que não vai ser meu foco. Meu foco vão ser habilidades que ficaram abaixo de 50%, né? Que aqui no caso eu tenho H6, que é do 7º ano, eu tenho H11, que é do 8º ano,
Eu tenho H9, que é do 7º ano, principalmente meu foco para a habilidade 11, que é EF08+07, que é do 8º ano, e somente 31% dos meus alunos acertaram essa questão, que de novo fala sobre a equação linear do 1º grau, que é a mesma habilidade em defasagem do 9º ano. Então, eu já vejo que é uma habilidade estruturante que já vem com histórico. O aluno já traz desde o ensino fundamental essa defasagem. Então, eu preciso estar priorizando ela na minha retomada, no meu plano de intervenção, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, porque eu já sei que é uma habilidade que os alunos carregam, né, essa defasagem, tudo bem? E todas as escolas que têm ensino médio da nossa diretoria de ensino ficaram abaixo dos 50% de acerto. Então, eu já sei que eu preciso trabalhar essa habilidade com os meus alunos da 3ª série. O público-alvo da educação especial da 3ª série. No total, eu tenho 25 alunos, 9 não fizeram, e dos que fizeram, 2 ficaram muito abaixo, 6 no índice baixo, 4 no índice médio e 4 no índice alto. Então, vocês perceberam que dos alunos que fizeram, metade não tem problema na aprendizagem nesse caso? Então, é muito importante fazer as flexibilizações curriculares nas nossas aulas e incluir esses alunos nessas avaliações, tanto da AP, sequência digital, quanto no SARESP ao final do ano. Então, pensando um pouco onde apareceu nos nossos materiais de apoio essas habilidades em defasagem da 3ª série, tá? Então, a habilidade 11, que nós acabamos de ver que é o nosso ponto focal, porque também está em defasagem no 9º ano, desde o ensino, né, fundamental. Ela apareceu, então, na 3ª série, no volume 1, na sequência de atividade 2. Começou falando um pouco da história da álgebra. Outra habilidade de atenção que está com menos de 50% de acerto, que é a habilidade 8, que é do 7º ano. Ela também apareceu no nosso material de apoio Aprender Sempre. No volume 1, na sequência de atividade 3, na aula 1 e 2, né, onde começa a falar um pouco do π, e depois que o π, né, é uma razão. Onde ela apareceu, então, essas duas habilidades, a 8 e a 11, na app que está disponível na intranet, nas questões 3, 7, 11 e 26. Então, se vocês quiserem analisar essas questões, trabalhar novamente elas com os nossos alunos para fazer essa retomada, para entender o que dificultou esse desempenho do nosso aluno, de repente, que distrator que tinha nessa atividade, nessa questão, que fez com que o nosso aluno errasse, né, o resultado. Tudo bem? Planos de intervenção da habilidade 11, equação linear do 1º grau. Nós temos 5 planos diferentes disponíveis no Nova Escola. Nós estamos aqui disponibilizando o link para que vocês olhem, analisem um pouco mais para a sua realidade, da sua turma, da sua escola. Quais desses planos, né, poderiam ajudar como sugestão no trabalho, na retomada dessas habilidades. Nós temos também no Khan Academy, que é outra plataforma digital parceira do Estado de São Paulo, onde o aluno pode acessar gratuitamente e baixar essas atividades. Nós temos aqui aula, nós temos atividades, tá? Então, aqui tem alguns links, alguns exemplos de aulas que falam sobre a equação linear do 1º grau no Khan Academy, que pode ajudar aí vocês com os alunos de vocês. Da habilidade 8, que fala, né, do π como razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro. Nós temos também aqui exemplos de plano de aula no Nova Escola, que vocês podem estar acessando com mais calma, para colaborar, né, na montagem dessa retomada, desse plano de intervenção. Nós temos também aulas no Khan Academy, que vocês podem estar utilizando com o aluno de vocês, aulinhas curtas de 10, 15 minutos, que, né, não são tão extensas e que podem prender a atenção do nosso aluno para esclarecer alguma dúvida que ainda tenha ficado dessa habilidade. Bom, professores, agora vocês vão acessar o formulário, então, onde vocês vão fazer a nossa atividade mão na massa. Lá vai ter um vídeo onde vai estar explicando passo a passo de como fazer essa atividade. Muito obrigada pela atenção de vocês até agora.